De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra falar aí do Flamengo, hein? Porque o Flamengo tá gerando muita polêmica aí, essa renovação com o Gabigol, né? Isso é bom deixar claro. Gabigol é unanimidade pra quem? Só pro Landim e pro Marcos Braz dentro do Flamengo, tá? Muito nome grande no Flamengo de conselheiro, de vice-presidente, tá achando um absurdo a renovação com o Gabigol nesse momento, porque ele não tá jogando nada. A verdade é essa, o Gabigol não tá jogando nada, pelo contrário. Tá fazendo musiquinha, tá fazendo festinha, tá debochando torcida, mostrando petzinho. Jogar que é bom, nada. E aí, nesse momento que o Gabigol não tá jogando nada, o Flamengo tá quase acertado com o Gabigol de renovar esse contrato de 4 anos, ele tem um ainda. Então são mais 5 anos de Gabigol, até 32 anos, ganhando quase 2 milhões de reais, porque é uma renovação não só por muito tempo, 4 anos, mas com aumento salarial. Vai para muito próximo de 2 milhões de reais. E tem muito conselheiro, muito vice-presidente no Flamengo que tá achando isso um absurdo. Tá achando um absurdo renovar com o Gabigol agora, do jeito que tá, sem jogar nada, displicente, desmotivado, desconcentrado, não fazendo gol, não sendo decisivo, pagando um salário surreal pro Gabigol. Então, é uma treta que tá tendo ali dentro do Flamengo. Muita gente contrária, só que é aquilo. Tem muita gente grande no Flamengo contrária ao Marcos Braz. Agora, o negócio o Marcos Braz é o único intocável. Até porrada em torcedor ele deu. A justiça autuou o Marcos Braz por lesão corporal. Ele disse que tinha sido ameaçado, que a filha foi ameaçada. A justiça não provou nada disso. A justiça até já liberou o cara que foi agredido. Já liberou, já anulou qualquer acusação contra ele feita pelo Marcos Braz. Já o Marcos Braz está autuado por lesão corporal, por ter corrido atrás do torcedor e ter agredido o torcedor pelas costas. Ele tá autuado por lesão corporal. Nem isso faz o Marcos Braz cair no Flamengo. E aí é a nossa pergunta. Por que o Marcos Braz não cai no Flamengo? O que tem que liga tanto o Marcos Braz ao Rodolfo Landim? É uma desconfiança do torcedor. A gente não pode falar nada aqui, não pode afirmar nada. Mas por que um presidente banca tanto um vice-presidente que erra tanto, que queima tanto dinheiro em multa rescisória de treinador, que contrata errado, que agride torcedor e não prova nada do que ele falou na coletiva, porque a justiça não provou nada, e que ainda na coletiva de imprensa diz que esqueceu. Eu esqueci o que aconteceu. Desde o momento, ele falou tudo o que aconteceu. Quando perguntaram, tá bom, mas de quem partiu a agressão? Poxa, nesse momento eu esqueci. Me deu um lapso. Tem que ser muito otário e tem que ser muito ruim jornalista para não questionar na hora. Ô Marcos Braz, desculpa, você tá lembrando de tudo. Você não lembra como começou, quem agrediu quem? Tinha que ter uma pressão, mas não. Não interessa, porque a maioria dos coleguinhas que foram escolhidos para perguntar, porque no Flamengo se escolhe quem pergunta, são os coleguinhas dele que ele manda o WhatsApp, que ele paga jantarzinho no Fratelli, que ele manda pauta. Ele manda muita informação do que acontece. Eu conheço vários, e muitos são os que perguntam ali. E aí, fica essa situação do Flamengo ser uma bagunça, o Marcos Braz intocável e tomando essas atitudes, porque o Mauro falou aqui, eu também falei, eu também acho um absurdo renovar com o Gabigol agora, pelo que ele tá jogando agora, com o que ele tá pedindo. Concorda, Flávio Prado? Porque o contrato dele é até o fim de 2024. Pra que renovar agora? Há medo dele assinar um pré-contrato. O pré-contrato ele só pode assinar em junho. Então espera. Espera pra ver se ele vai melhorar ou se ele vai continuar acomodado, porque senão ele acomoda ainda mais. Se você fechar uma renovação com o cara por 4 anos, ganhando 2 milhões, aí que ele acomoda mesmo. Aí que ele vira o Lil Gabi e só canta trap. Então, é uma coisa assim, muito complicado para mim opinar, porque eu não conheço o bastidor do Flamengo como você e o Mauro conhecem. Teoricamente, eu se tenho um jogador como o Gabigol, eu não quero perder esse jogador.
Não quero perder. Eu vou criar uma proteção e tal. O ano dele foi ruim, foi muito ruim. Mas ele é um dos jogadores mais decisivos do Brasil. Tem sido nos últimos anos. Esse ano realmente não foi. Esse ano realmente o Flamengo, como todo, não funcionou. Mas eu tenho a impressão que, se o Tite foi consultado, não estou falando em termos de valores, não. Quanto vai pagar, quanto vai pagar, o Tite falou, ó, se puder segurar, segura. Porque se ele sair do Flamengo e for para qualquer outro time, ele não só o Flamengo perde um atacante importante, como o outro time vai ser fortalecido. Então imagina ele no Palmeiras, por exemplo. A gente pensa já diretamente no Palmeiras, né? Então, talvez seja essa a filosofia. Agora, por que tanta antecipação e tal, aí eu já não sei. Mas realmente eu acho que é importante o Flamengo segurar o jogador. Agora, valores, aí não tenho condição de discutir, porque se chegou esse valor, porque que a coisa andou. Mas eu, se fosse treinador do Flamengo, e me perguntassem, olha, corre o risco do Gabigol sair. Eu falo, não faz isso, se ele sair daqui, nós vamos perder esse cara e ele ainda vai fortalecer outro time. Eu acho o Gabigol um jogador muito importante. Aí números e tal, eu te falei, eu não tenho condição. Sim, ele não marca gol com bola rolando desde o dia 22 de julho. Ele tá mal esse ano. 26 de julho. Ele tá mal esse ano, mas eu não... Tá muito mal esse ano, e tá displicente, esse é o negócio. Tá acomodado, tá debochando quando é criticado. Ele não tá jogando nada, ele tem que aceitar. Não tá, mas essa história, né, esse histórico dele no Flamengo, eu daria um crédito. Eu acho complicado você... O problema é sempre o mesmo. Só aprendi com o Luxemburgo, quando ele falava assim, olha, quando eu tô com um time que tem grana, se puder eu contrato todo mundo. Porque se eu não contratar, além de eu perder o jogador, ainda ele reforça outro. E é o caso. Perde o Gabigol pra alguém... Ah, Flávio, mas não dá pra ser refém assim. Não dá pra ser refém. Não, mas ser refém... Uma hora, eu falo aqui, pra mim o Gabigol tem entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Não gosto da personalidade do Gabigol. Isso é outra coisa. Acho uma marra ruim a marra dele. Acho que tem jogador marrento do bem e o jogador marrento que é uma marra má, assim, é uma marra ruim. Não acho legal a personalidade do Gabigol. Agora, acho um dos 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Fez todos os gols de final da Libertadores dessa geração. Mas ser refém de jogador não dá. Pra renovar pagando o que ele quer, ele tem que estar jogando bem. É isso que eu falo. Não adianta também você ficar refém nessa. Se for o caso, libera e contrata outro de alto nível. Então, entendeu? É uma Porque ideia. Eu também acho que você deve renovar com o Gabigol. Mas jogando o que ele jogou em 2019, em 2020. Até quando? Será que esse cara vai deixar de se acomodar? Será que ele ainda vai jogar o que ele jogou? Porque ele tá novo. Zé... É delicado o assunto, porque eu acho que, de forma geral, o torcedor do Flamengo não quer que o Gabigol deixe o Flamengo, não. Ainda não. Né? A menos que ele tenha mais uma temporada tão ruim quanto essa. Porque vamos ver, nessa temporada, é justo você colocar só nas costas do Gabigol. Ele tá jogando pouco, tanto quanto Everton Ribeiro jogou pouco, tá menos do que pode. O Pedro tá jogando menos, né? E tantos outros jogadores. O Flamengo, como um todo, tá jogando menos. Não é só o Gabigol. Ele é o grande craque do time, tem que carregar, tem que puxar a fila. Eu acho que para essa renovação tem que haver uma análise interna. Ele tem consciência de que tá mal? Precisa melhorar fisicamente, tecnicamente, uma série de coisas? Ele reconhece que tá mal e que tem que jogar mais. É um primeiro passo, é um passo positivo. Aí você vai para o segundo, pode ser uma estratégia. Você vai renovar contrato com ele em alta, você vai ter que ceder tudo que ele pede. Mas já tá cedendo. Então, aí não. O Flamengo tá cedendo em tudo que ele tá pedindo. Agora, como ele 4 anos de contrato, 2 milhões de salário. É isso. Ele já tá pedindo tudo mal. De repente, ele, numa fase, você consegue renovar numa situação mais vantajosa para o Flamengo. Você não pode, nessa situação, entregar para ele tudo o que ele pedir. Você tem que ter poder de barganha. Vamos renovar, vamos arriscar, né, na melhora dele, porque no futebol sempre arrisco. Não vamos renovar com o Gabigol, deixa ele sair e vamos contratar o Everton Cebolinha, que chegou e não entregou. É um risco quando você contrata um jogador, você não sabe se vai render. E assim aconteceu com tantos outros jogadores que o Flamengo contratou. Contratações caras, jogador chega, não joga nada, você arriscou, você perdeu. Renovar com o Gabigol é mais ou menos isso. Vou contratar um jogador sem saber se ele vai chegar e vai virar o que você espera, né? Agora, ele já mostrou no Flamengo que é um grande jogador, é ídolo da torcida. Então, é meio natural você fazer a renovação. Agora, o momento da renovação que está em discussão. Eu acho que renovar numa situação em que ele está mal... Eu acho que tem que ser discussão. O momento, o valor e o tempo de contrato. Se ele estivesse jogando bem, certamente ele tentaria tirar mais.
Ele ia querer mais. No momento ruim, é a chance do Flamengo tentar renovar em termos melhores para o Flamengo. Ele aceita só 2 milhões. Já. Zé, ele não ia pedir 4 milhões, ele já renova por 2. Ele já pedindo 4, a gente renova por 2. Não, pode ter certeza que ele já pediu o máximo, ele já pediu o valor como se ele fosse artilheiro e multicampeão nesse ano. O valor que ele está pedindo, que é 2 milhões de reais de salário, é o maior salário de jogador no Brasil depois do Dudu. Mas se ele tivesse como artilheiro ganhando o Libertadores do Brasil, ok. Ele não pediria 3 ou 4? Aí pra você, ok? Não pediria. Não pediria. Não pede. É outro patamar do futebol brasileiro. Não paga. O futebol brasileiro não paga isso. Ele já tá pedindo o máximo. Eu acho que ele pediria 2.800, 3. Não pede. Não tô dizendo que o Flamengo ia dar, mas porque ele ainda se acha o máximo. É isso que é o pior. O pior é que ele ainda se acha o máximo. Sem jogar nada, ele ainda se acha o máximo. Ele não tá se achando embaixo. Eu falei. Pra ele tá em alta. Ele tá fazendo música nova. Ele tá fazendo festinha de Poderoso Chefão. Pra ele, nesse ano, ele ainda é o Poderoso Chefão. Ele tem um ano ruim também, hein, pô. Não. Do jeito que tá, não. Por outra razão. Do jeito que tá, não. Por outras razões. Ele tá acomodado. Por outras razões. Ele tá acomodado. O Bruno Henrique também não entrega todo ano, porque é problema de contusão e tal. Acho que o cara tem direito a um ano ruim, ué. Agora, os caras do Flamengo, cabe à direção do Flamengo detectar se é realmente um ano ruim. Porque eu acho que o Gabigol é isso aí mesmo. Fazendo gol ou não fazendo gol, ele é um cara... É o jeito dele. Ele é um garoto que... Ele age dessa forma. Ele é assim mesmo. Tem o estilo do Neymar. Ele não tá nem aí, o que eu acho ótimo. Mas parabéns a ele. Não se incomoda muito com o que os outros pensam. O Flamengo tem que... Não é o estilo do Neymar, é uma marra diferente. Eu conheço os dois. Eu sei. É uma marra diferente. Um tira foto rindo com os outros, o outro tira foto emburrado. O outro diz que não quer tirar foto. O Neymar, ele é uma marra do bem. Eu só tô falando que são caras que não estão nem aí com o que pensam. O Flamengo tem que detectar se isso significa que é para sempre ou se é um momento parcial. Agora, o Gabigol é assim, ele sempre foi. Ele é desse jeito. E não importa, ele tem que entregar dentro de campo. Se ele vai rir na foto, não vai rir, isso pro Flamengo, no meu modo de entender, é secundário. Ele tem que entregar em campo. Ele não vai entregar mais? Eles têm que detectar isso lá. Não, ele está num ano ruim, a coisa não rolou, ele vai entregar. Se vai entregar, você não pode perder um jogador desse. Mais do que segurar para você, evitar que ele vá para outro. Isso é sério, é importante. Você não pode importante, mas você não pode fazer o time virar refém. O clube não pode ser refém de jogador. Não pode, na minha opinião. Bruno, porque a gente tá falando aí de um Gabigol... Gabigol e Pedro, tá? São os dois. Gabigol e o Pedro, eles estão juntos numa má fase. Ambos não marcam um gol com bola rolando há 3 meses. Eles estão mal. O ano do Flamengo não foi bom, individualmente também, de vários jogadores. O Gabigol é um cara que... Eu manteria o Gabigol. A coisa que eu mais tenho dúvida aí é o tempo de contrato. Ele parece que seria um contrato de 5 anos, né? Até o fim de 28. Aí eu tenho dúvida, né? Porque o Gabigol, ele até agora no Flamengo entregou muito bem. Esse é o ano ruim dele. E nada... E não dá para ter certeza o ano que vem vai ser ruim de novo. Não, ele pode voltar a jogar bem. Principalmente se o time estiver melhor, se o Tite acertar no Flamengo, der tudo certo. A tendência é que todo mundo cresça, todos os jogadores individualmente também cresçam. E ele possa voltar ao normal dele. É um cara ainda jovem, então eu jamais ia querer perder o Gabigol. Se eu tivesse a chance de ter o Gabigol no meu time, pode trazer amanhã, traz agora. Mas o tempo de contrato me deixa dúvida, que ao mesmo tempo que pode ser um ano ruim, e por enquanto a minha tendência é pensar isso, também pode ser um ano, pode ser assim... o começo de alguma coisa. Ponto de virada. É isso que precisa ter detectado. Ele acabou de fazer 27 anos. Que às vezes não é nem físico, às vezes é uma coisa mental, que é do ser humano. Às vezes o cara... Encheu o saco. Já fiz o que eu tinha que fazer, já tô feliz. 27 anos é uma idade muito perigosa para isso. Então, 5 anos eu esperaria para fazer, até porque o contrato dele não vai acabar agora, vai acabar até o final de 24. Mas se fosse assim, vai até o fim de 24, vamos renovar mais 2, aí beleza. Mas só que mais 4, mais 5, aí eu já acho que é um risco grande para fazer isso agora. 27 anos é uma idade onde dá você vê o número de jovens, de cantores, jogadores e tal, que largam. Você tem até uma estatística, né? Que de jogador, quando o Neymar foi para a Arábia, muita gente fala, ele está indo novo para a Arábia, 31 anos. Eu fui pegar. O Messi e Cristiano Ronaldo são exceções. O Neymar acaba sendo medido por eles. A grande maioria dos jogadores, por volta dos 30, ele já começa a sair do principal foco. Até peguei, quem quiser, vai no Google e procura. A idade em que Ronaldinho Gaúcho voltou ao Brasil. A idade em que Rivaldo volta ao Brasil, volta para o Cruzeiro em 2004.
E a idade que Ronaldo volta ao Corinthians, aí o Ronaldo você pode dizer das lesões, que claro, mas cada um tem a sua história, não são todos exatamente iguais. A idade que o Oscar foi para a China, não estou comparando o nível de jogador, falando de idade. A idade que o Coutinho tem a idade do Neymar. Está no Catar, tem a idade do Neymar. 30 anos. É todos por aí. O Rivaldo vem para o Cruzeiro por volta dos 30. O Ronaldinho Gaúcho foi um pouco antes, né? Gaúcho, eu acho que quando ele vem para o Flamengo ele tinha 30, mas ele estava bem. Hazard lá no Real agora com 32. O Pogba outro dia, que ele foi pego no doping e já está jogando mal faz um tempo, eu fiquei surpreso que eu olhei, ele está com 30 anos, o Pogba. Eu achei que ele tinha uns 34. Então, assim, muitos medem o Neymar e outros, né? Eu falei do Neymar porque eu fui olhar isso quando o Neymar foi para a Arábia, pela régua Messi e Cristiano. Messi e Cristiano são anormais. E aí eu não estou falando de talento, estou falando de longevidade, no altíssimo nível, jogando por tanto tempo. São exceções. Talvez na história do futebol sejam exceções os dois. Então, tem outros que agora estão jogando. Benzema jogou bem até mais velho, o próprio Modric. Mas é normal que um cara perto dos 30 já saia do principal foco. Que eu falei de caras voltaram ao Brasil. Quando o cara volta para o Brasil, não choca tanto igual o cara ir para a Arábia. Mas o movimento é o mesmo. Estou saindo do principal centro e estou indo para outro lugar. É que quando vai para a Arábia, a gente aqui no Brasil fala, nossa, Arábia. Mas voltar ao Brasil, o movimento não é tão diferente. É mais ou menos a mesma coisa. Está saindo do principal centro e vai para outro centro. Isso é um risco, isso sim. Aí sim. Aí cabe a direção do Flamengo, na medida que ela tiver, saber se o Gabigol entrou nessa de deu. Mas é isso que eu tô te falando. Esse ano do Gabigol é um ano acomodado. Não é só um ano ruim. Ele tá acomodado. Aí a torcida vai, ele mostra petezinho pra torcida. Tipo assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Porque e não, pô. Aí a gente tem que ver se o ano que vem vai ser igual. Porque assim, também ele pode, se assim, ele faz, realmente ele em alguns momentos ele mostra que ele tá de saco cheio, assim. Pode ser porque o time tá mal também. E aí ele se sinta, quando o time tá mal, eu já fiz um monte de coisa por esse time, aí um ano ruim, os caras já vêm pra cima de mim. Pode ser, aí é ser humano. Eu acho que eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Eu ia ficar muito irritado. Os caras estão me enchendo, já fiz muita coisa, eu não me encho o saco. Eu ia ter mais ou menos essa reação, que o ser humano é mais ou menos assim. Vamos ver um próximo ano se como eu falei, Tite deu certo, Flamengo tá bem ano que vem. Tem que ver como é o desempenho dele. Que talvez seja isso, o time mal, e ele tem responsabilidade nisso, não estou dizendo que ele é um santinho, longe disso. Mas esse ano ruim pode ser porque ele... tô me enchendo o saco, já fiz tanta coisa, tô nem aí, então. Uma coisa que eu acho que muita gente já falou, o Kaique tá inclusive falando aqui, a Copa do Mundo pode ter influenciado também. Também pode. Porque o Gabigol, ele disputou a vaga ali com o Pedro até o final. Foi um jogador do Flamengo e ele não foi. Porque em 2022, ele começou a temporada antes de todo mundo. Tipo, aquele foco na Copa do Mundo. Em 20 o Gabigol foi convocado em quase todas. Em 2020. É isso, ele acreditava que ele poderia ter ido para a Copa do Mundo. E aí, às vezes, não ter ido pode ter sido uma brochada ali para ele. Pode ser um gatilho e até onde isso volta. Esse trabalho que eu faço de coach, que é bem legal, uma coisa bem totalmente acho que as pessoas deveriam ver com mais carinho isso, mostra o seguinte: esses meninos, o pessoal da bola principalmente, esses meninos, todos eles tiveram, o cara que chega num Flamengo, que vai pro exterior e tal, esses meninos, eles eram fenômenos desde criança. Normalmente famílias muito pobres, e aí toda a família, ela joga isso aqui. Com 16 jogava no Profissional do Santos. Não tô denegrindo ninguém, tá? Pelo contrário, também sou de família muito humilde, não tem problema nenhum. Mas são famílias humildes onde aparece um garoto que ele pode ser a salvação da família toda. Então esse moleque, quando tem 5, 6, 7, 8 anos, ele já começa a ser preservado. Ele já não tem mais a mesma liberdade que os outros. Vou tomar cuidado com o menino aqui. Quando ele tem 13, 14 anos, a molecada vai toda vai para um barzinho. Segura o moleque, ele é a nossa esperança. O moleque já tá jogando, já começa a ganhar salário para poder bancar a família, mudar a vida da família. Aí quando 19, 20 anos, os caras estão indo pra balada, e o cara tá preso. Ele tem uma vida de atleta de futebol. E se ele fizer alguma coisa, ele fica muito exposto. Mas aí ele começa a ganhar dinheiro. Ele já resolve o problema financeiro da família. Toda a família está resolvida. Parece que o próprio Ronaldinho Gaúcho chegou a dizer isso. Falou, chegou um dia para o Assis e falou, todos os problemas financeiros estão resolvidos, então agora eu não quero mais saber. Aí chega uma hora que ele fala, já conquistamos tudo, já fiz o meu objetivo, agora eu vou viver. Esses caras não vivem.
Você fala, poxa vida, o cara tem luxo e tal. Não é isso, não é o carrão, não é isso aí que é vida normal. Às vezes o cara quer uma vida normal, só isso. E muitos deles fazem uma autossabotagem, chama de autossabotagem. A vida que ele está levando, que é uma vida confortável, não é a vida que ele quer. Esses caras não podem andar na rua normalmente, esses caras, qualquer coisa que eles fazem, eles são fiscalizados. Mas, quando eles deixam de ter isso também, entram em depressão. Também, depende. Tem muitos que depois de serem reconhecidos, também. A vaidade também, antes menospreza, depois entra em depressão. Por isso que nos Estados Unidos, quando um menino vai pro draft, ele é preparado para a fama, e quando ele vai parar de trabalhar, ele é preparado para voltar para o anonimato. Isso tem que acontecer. Isso é um cuidado que não se faz aqui no Brasil e deveria fazer, que nós estamos tratando de seres humanos. Mas aí chegando bem no foco do que a gente está falando do Gabigol. Pode ter dado, deu, cara. Minha família já está garantida, já fiz o que eu tinha que fazer, ainda vou ficar me enchendo o saco. Deu, vou viver, vou curtir minha vida, me encher o saco, eu vou encher o saco. Pode ser isso. Isso precisa ser... se estiver nesse estágio, o Flamengo tem que detectar e não fazer um contrato tão longo. Zé, vamos lá. Gabigol e Pedro juntos em má fase. Com bola rolando, não fazem gol já há 3 meses. Só pênalti. O último gol com bola rolando de um centroavante do Flamengo foi no dia 26 de julho, quando o Gabigol só teve o trabalho de escorar um passe do Bruno Henrique no jogo contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. Aí, sem goleiro ali, mas é gol, tá bem posicionado. De lá pra cá, Gabigol só fez mais um gol de pênalti, 3-2 sobre o Curitiba no Couto Pereira. Já o último do Pedro aconteceu há mais tempo. Foi no dia 28 de junho. Então, 28 de julho, então, porque o do Gabigol foi no dia 26 de julho. Bom, quando ele aproveitou uma bola na área depois do rebote do goleiro do Alcas. De lá pra cá, o Pedro voltou a estufar a rede mais 4 vezes. Sempre de pênalti. Tem isso, né? Falam, o Gabigol merece o banco, mas o Pedro também não tá jogando nada. Não, e um monte de gente. Eu acho que eles são vítimas também do coletivo. Futebol depende muito do coletivo. A contusão do Arrascaeta, por exemplo, é um duro golpe para qualquer atacante do Flamengo. Quando ele não está no time, é outro Flamengo. E principalmente quando o treinador, teimosamente, ao invés de fazer o simples, o Arrascaeta não está, põe o Everton Ribeiro fazer a função. Mas não. Tira, já não estava o Arrascaeta, vamos tirar o Everton Ribeiro também. Vamos botar outro qualquer. Como o Sampaoli vivia fazendo isso, né? Não tinha o Arrascaeta, ele também tirava o Everton Ribeiro. A fase não está esplendorosa, mas é um jogador de criatividade. E o Flamengo, esse ano, ele padeceu durante muito tempo pela ausência de um jogador de criatividade. Funcionamento do meio-campo. Foi muito ruim. Quando o Ayrton Lucas, que tentava salvar, entrando, jogando ali quase que como um atacante, armador, /ponteiro do Flamengo, ajudava bastante também. Daqui a pouco ele parou, caiu de produção. Eu acho que, você se explica, a fase do Gabigol parece que ele está fora de forma, a fase técnica está ruim, uma série de coisas. Mas quando você tem ele e tem Pedro não funcionando, aí eu acho que é o coletivo que não está funcionando. De volta, hein? Vamos voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. E lembrando também, como o Zé Manuel falou do coletivo, o Arrascaeta também não entrega há um bom tempo, hein? Também não entrega há um bom tempo. A gente está falando aí de Pedro, Gabigol, Arrascaeta. São jogadores muito importantes. O Bruno Henrique ainda voltou e voltou alguns jogos bem. Mas até que ponto esse Flamengo não vai precisar renovar? É o que eu falo do Flávio. O Flamengo não pode ser refém desses caras a vida inteira. Uma hora precisa... Quer falar alguma coisa? Uma coisa que aconteceu na quarta é que quando chega um técnico novo, ele começa a ver algumas coisas na prática, que mesmo, claro que o Tite conhece os jogadores, trabalhou com muitos deles na seleção, mas às vezes ele quer ver uma coisa que ele só vê na prática. Eu acho que nunca mais ele vai escalar os 5 juntos, mesmo durante o jogo. Só assim, estiver perdendo, assim. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que foi ou Pedro, tanto faz, que foi uma formação lá de 2019 essa aí. Contra o Grêmio, quando ele perdeu o Pulgar, ele pôs o Everton Ribeiro, recuou o Gerson. E realmente hoje não dá mais para jogar assim. Pelo físico dos caras, assim, pela condição física. Também, pode dizer, o Alan tá machucado, ele também não tem, ele só tem o Vitor Hugo, que ainda não jogou com o Tite, né? O Vitor Hugo jogava bastante com o Sampaoli, com o Tite ainda não jogou. Mas já pro próximo jogo que o Pulgar não vai jogar, eu imagino que o Tite vai testar outra alternativa, porque o físico hoje não permite mais, eu acho que ter o quinteto junto. Isso é uma coisa que ficou, acho que, bem clara.